Uma menina mendiga encontra um menino cadeirante e sozinho, chorando desesperadamente, após gritar por ajuda. Comovida com sua dor, a menina o protege. Mas, quando um milionário se aproxima, uma verdade inesperada é revelada. Uma verdade que mudará para sempre o destino desses três. Amor. Cada história é uma nova emoção. Inscreva-se no canal, deixe seu like neste vídeo e comente de onde você está assistindo. Vamos continuar com a história. O vento cortante de dezembro soprava pelas ruas da cidade do México, carregando consigo o aroma de tortilhas quentes dos vendedores ambulantes e o som distante do trânsito intenso. Aurora Delgado, de 10 anos, ajustou o cobertor fino ao redor dos ombros enquanto caminhava pelas proximidades do centro comercial Parque Lindo. Seus olhos escuros, grandes e atentos, escaneavam constantemente o ambiente, uma habilidade desenvolvida após 3 anos vivendo nas ruas desde que perdeu sua mãe Clara. O frio daquele final de tarde era mais intenso que o usual, e Aurora sentia os dedos entorpecidos mesmo dentro dos bolsos de sua jaqueta surrada. Suas botas gastas faziam pouco barulho no concreto gelado enquanto ela procurava um local abrigado para passar a noite. Foi então que seus olhos captaram uma cena que a fez parar abruptamente. Próximo à entrada lateral do shopping, sob a sombra de uma marquise, estava um menino aproximadamente da sua idade em uma cadeira de rodas. Ele tremia visivelmente, seus ombros contraídos em uma tentativa instintiva de conservar o calor corporal. Aurora notou imediatamente que algo estava errado. Não era apenas o frio comum que todos sentiam, mas algo mais profundo, mais vulnerável. Aproximando-se cautelosamente, ela observou o menino mais de perto. Seus membros pareciam rígidos, e ele movia a cabeça com dificuldade, como se cada movimento exigisse um esforço considerável. Seus olhos, porém, eram vivos e expressivos, transmitindo uma frustração palpável por não conseguir se comunicar verbalmente. "Oi", sussurrou Aurora, abaixando-se para ficar na altura do menino. "Você está com muito frio, não está?" O menino a fitou com olhos grandes e âmbar, tentando falar, mas produzindo apenas sons abafados. Suas mãos tremiam, não apenas pelo frio, mas pelo esforço de tentar se expressar. Aurora sentiu seu coração se apertar. Ela reconhecia aquele olhar de desespero, a sensação de estar perdido e vulnerável. Sem hesitar, Aurora removeu seu próprio cobertor, o único que possuía, e o colocou gentilmente sobre os ombros do menino. "Está bem", murmurou, ajustando o tecido ao redor dele. "Vou ficar aqui com você." O menino a observou com uma mistura de surpresa e gratidão. Aurora sentou-se no chão frio ao lado da cadeira de rodas, encostando-se levemente nela para compartilhar o calor corporal. Ela começou a conversar em voz baixa, contando histórias sobre os passarinhos que via nos parques, tentando distraí-lo do desconforto. "Onde estão as pessoas que cuidam de você?", perguntou mais para si mesma que para ele. Os olhos do menino se encheram de lágrimas e ele tentou mover a mão na direção de Aurora. Ela segurou seus dedos frios e rígidos entre os seus, massageando-os suavemente. O tempo passou lentamente. Aurora manteve-se alerta, observando cada pessoa que passava, procurando por alguém que pudesse estar procurando o menino. Ela notou como ele reagia a diferentes sons. O barulho de carros o fazia se contrair, mas sua voz suave parecia acalmá-lo. Enquanto esperavam, Aurora descobriu pequenos detalhes sobre seu novo amigo. Ele gostava quando ela cantarolava baixinho, relaxando visivelmente ao som de sua voz. Quando ela mencionou seu próprio nome, ele tentou repetir, produzindo um som que se assemelhava vagamente a Auro. "Júlio!" A voz masculina, carregada de pânico e alívio, ecoou pela área. Aurora levantou-se rapidamente, ainda segurando a mão do menino, e viu um homem elegantemente vestido correndo em direção a eles.
Suas roupas caras contrastavam drasticamente com o ambiente, e seu rosto refletia uma angústia profunda. O menino, aparentemente Júlio, teve uma reação imediata ao ver o homem. Seus olhos se iluminaram, mas Aurora notou que ele não soltou sua mão. Na verdade, seus dedos se apertaram ao redor dos dela, como se temesse que ela fosse embora. Ricardo Menezes parou abruptamente diante da cena, seus olhos percorrendo rapidamente a situação. Júlio estava envolvido em um cobertor que claramente não era seu, e uma menina de aparência humilde segurava sua mão com ternura. Por um momento, sua primeira reação foi de desconfiança. Quem era essa criança e o que queria com seu filho? Júlio, meu Deus, onde você estava? Disse Ricardo, ajoelhando-se ao lado da cadeira de rodas. Suas mãos tremiam enquanto verificava o estado do filho, tocando seu rosto e sentindo que ele estava aquecido, apesar do frio intenso. Aurora deu um passo para trás, mas Júlio fez um som de protesto, seus olhos alternando rapidamente entre o pai e a menina. Ricardo seguiu o olhar do filho e realmente viu Aurora pela primeira vez. Uma criança magra, com roupas gastas, mas limpa, olhos inteligentes e uma postura protetora em relação a Júlio. Você estava cuidando dele? Perguntou. Ricardo, sua voz suavizando enquanto processava a situação. Ele estava com muito frio e parecia assustado, respondeu Aurora simplesmente. Não consegui encontrar ninguém que estivesse procurando por ele, então fiquei aqui para que não se sentisse sozinho. Ricardo observou mais atentamente. Júlio parecia mais calmo do que costumava ficar em situações estranhas. Normalmente, quando se perdia ou ficava ansioso, ficava extremamente agitado, mas agora estava relativamente tranquilo, ainda segurando a mão de Aurora. Miguel! Gritou Ricardo, e um homem de meia idade aproximou-se correndo, claramente envergonhado. Como isso aconteceu? Senhor Menezes, eu sinto muito, disse Miguel, o cuidador. Ele estava ao meu lado um momento e no próximo. A cadeira deve ter rolado quando me distraí olhando a vitrine. Procurei por toda parte. Ricardo suspirou profundamente, o alívio substituindo gradualmente a raiva. Voltou sua atenção para a Aurora, notando como Júlio se recusava a soltar a mão dela. Como você se chama? Perguntou gentilmente. Aurora, respondeu ela, ainda incerta sobre as intenções do homem elegante. Aurora, repetiu Ricardo, o nome soando estranho em sua boca acostumada a reuniões corporativas e jantares de negócios. Você mora por aqui? A pergunta fez Aurora baixar os olhos. Ela não tinha uma resposta simples, não tinha uma casa fixa, movendo-se entre diferentes locais seguros que havia descoberto ao longo dos anos. Ricardo percebeu sua hesitação e sentiu algo se mover em seu peito. Observando novamente como Júlio se agarrava à menina, uma ideia começou a se formar em sua mente. Você gostaria de vir conosco? Perguntou impulsivamente. Para casa, Júlio parece gostar muito de você. Aurora olhou para Júlio, que a fitava com olhos suplicantes. Em 3 anos nas ruas, ela havia aprendido a desconfiar de propostas súbitas de estranhos, mas havia algo genuíno no desespero do homem e na necessidade óbvia do menino. Só por hoje, disse ela finalmente. Ricardo assentiu, compreendendo sua cautela. Só por hoje, concordou, embora já soubesse que esperava que fosse muito mais que isso. O trajeto até a casa de Ricardo foi uma experiência surreal para a Aurora. O carro luxuoso deslizava silenciosamente pelas ruas, tão diferente de tudo que ela conhecia. Júlio havia insistido que ela se sentasse ao seu lado, e durante toda a viagem ele manteve uma das mãos entrelaçadas com a dela. Ricardo observava pelo espelho retrovisor, fascinado pela interação entre as duas crianças. Júlio raramente demonstrava interesse por pessoas novas, e ver seu filho tão conectado com alguém era simultaneamente reconfortante e intrigante. Quando chegaram à mansão em Bosque Real, Aurora sentiu-se pequena diante da grandiosidade.
Os jardins perfeitamente cuidados, a fonte ornamental, os portões automáticos, tudo parecia saído de um filme. Ela nunca havia estado em um lugar assim. É muito grande, murmurou mais para si mesma. Às vezes é grande demais, admitiu Ricardo, uma tristeza momentânea cruzando seu rosto. Especialmente quando você se sente sozinho. O interior da mansão era ainda mais impressionante que o exterior. Pisos de mármore reluzente refletiam a luz de candelabros cristalinos e obras de arte decoravam as paredes em tons neutros e elegantes. Aurora sentia-se como uma intrusa naquele mundo de luxo, seus passos ecoando levemente no espaço amplo. Júlio foi cuidadosamente transferido para uma cadeira de rodas mais confortável que estava esperando no hall de entrada. Aurora notou como ele imediatamente procurou por ela com os olhos, relaxando visivelmente quando ela se posicionou ao seu lado. "Vou mostrar a vocês o quarto de Júlio", disse Ricardo, guiando-os por um corredor decorado com fotografias familiares. Aurora observou. As imagens, Júlio quando bebê, aparentemente saudável, correndo em um jardim, uma mulher bonita segurando um Júlio pequeno, fotos mais recentes, onde o menino já aparecia na cadeira de rodas, mas sempre sorrindo. O quarto de Júlio era espaçoso e adaptado para suas necessidades. A cama estava em altura ajustável. Havia barras de apoio nas paredes e equipamentos médicos organizados discretamente em um canto. Mas o que mais chamou a atenção de Aurora foram os instrumentos musicais, um teclado eletrônico próximo à cama, tambores pequenos e vários objetos que produziam sons diferentes. "Ele gosta de música?", perguntou Aurora, observando como os olhos de Júlio se iluminaram quando ela apontou para os instrumentos. "Muito", respondeu Ricardo, sua voz carregada de emoção. "É uma das poucas coisas que parecem realmente alcançá-lo." Aurora aproximou-se do teclado e pressionou numa tecla suavemente. O som claro ecoou pelo quarto e Júlio reagiu imediatamente, seu corpo relaxando e um sorriso começando a formar nos cantos de sua boca. "Posso tocar algo para ele?", perguntou ela. Ricardo assentiu, curioso. Aurora não sabia tocar piano formalmente, mas havia observado músicos de rua por anos e aprendido algumas melodias simples. Seus dedos encontraram as teclas, produzindo uma versão simples de uma canção de ninar que sua mãe costumava cantar. A reação de Júlio foi extraordinária. Ele se inclinou para a frente tanto quanto seus músculos permitiam, seus olhos fixos em Aurora, e começou a fazer pequenos sons harmoniosos que acompanhavam a melodia. Era como se a música desbloqueasse algo nele que as palavras não conseguiam. Ricardo observava em silêncio, emocionado. Há meses não via Júlio tão engajado e responsivo. Os médicos haviam alertado que sua condição neurológica poderia afetar sua capacidade de se conectar com o mundo, mas ali estava ele, claramente comunicando através da música. "Como você aprendeu a tocar?", perguntou Ricardo quando Aurora terminou. "Minha mãe me ensinou algumas coisas antes de ela partir", respondeu Aurora, suas palavras carregadas de uma tristeza antiga. "E eu observo as pessoas tocando nas ruas." Ricardo sentiu um aperto no peito. Aquela menina havia perdido tanto, assim como Júlio havia perdido muito de suas capacidades físicas, mas ambos haviam encontrado maneiras de se conectar e se comunicar. A hora do jantar foi uma experiência única. Aurora nunca havia comido em uma mesa tão grande e formal, com tantos utensílios diferentes. Ricardo notou sua hesitação e discretamente simplificou o ambiente, pedindo à empregada que servisse a refeição de forma mais casual. Júlio precisava de ajuda para comer, e Aurora observou atentamente como Miguel o auxiliava, absorvendo
cada detalhe do processo. Quando Júlio teve dificuldade com um pedaço de frango, Aurora instintivamente se ofereceu para ajudar. "Posso tentar?" perguntou. Ricardo acenou afirmativamente e Aurora se aproximou de Júlio. Ela cortou o alimento em pedaços menores e o ofereceu com paciência, esperando que ele mastigasse completamente antes de oferecer o próximo. Júlio cooperou mais facilmente com ela do que costumava fazer com os cuidadores profissionais. "Ele confia em você", observou Ricardo, maravilhado. "Ele só precisa de tempo e paciência", respondeu Aurora simplesmente. "Todo mundo precisa." Após o jantar, enquanto Júlio descansava em sua cama especial, Ricardo e Aurora conversaram na sala de estar. As cortinas pesadas estavam fechadas contra o frio noturno e uma lareira crepitava suavemente, criando uma atmosfera acolhedora. "Você pode me contar sobre sua família?" perguntou Ricardo gentilmente. Aurora hesitou por um momento, brincando com as mãos. "Minha mãe se chamava Clara. Ela era muito doente e quando eu tinha 7 anos, ela não conseguiu mais ficar comigo." Ricardo compreendeu que a menina havia perdido a mãe e seu coração se encheu de compaixão. "E seu pai?" "Nunca o conheci", disse Aurora, encolhendo os ombros. "Era só eu e mamãe, e depois só eu." 3 anos sozinha, murmurou Ricardo, mal conseguindo imaginar a força necessária para uma criança tão pequena sobreviver nas ruas de uma cidade grande. "Não sozinha", corrigiu Aurora. "Tem outras pessoas nas ruas que cuidam umas das outras. E eu aprendi a me cuidar." Ricardo ficou impressionado com a maturidade e resiliência da menina. Ao mesmo tempo, sentiu uma determinação crescente de que ela não deveria ter que continuar cuidando de si mesma sozinha. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina que surpreendeu a todos na casa dos Menezes. Aurora acordava cedo, antes mesmo dos empregados, e ia verificar como Júlio havia passado a noite. Ela havia aprendido rapidamente a interpretar seus sinais não verbais, quando ele estava desconfortável, com frio ou simplesmente querendo companhia. Ricardo observava fascinado como Aurora desenvolvia um sistema próprio de comunicação com Júlio. Ela criara uma série de perguntas simples que ele podia responder com o movimento dos olhos ou pequenos gestos das mãos. "Você quer música?" lhe perguntava, e ele piscava uma vez para sim, 2 para não. "Está com frio?" e ela ajustava sua posição ou trazia um cobertor adicional. Dr. Henrique Santos, o neurologista de Júlio, ficou intrigado quando visitou a casa e encontrou o menino mais alerta e responsivo do que havia estado em meses. "Há algo diferente nele", comentou o médico com Ricardo no corredor. "Seus reflexos estão mais aguçados e ele está mais engajado com o ambiente." "É a Aurora", explicou Ricardo. "Ela tem uma conexão especial com ele." Dr. Santos observou Aurora ajudando Júlio com exercícios de fisioterapia, massageando suavemente suas mãos e pés para melhorar a circulação. Ela havia perguntado ao fisioterapeuta sobre as técnicas corretas e as executava com uma delicadeza natural. "Ela tem instintos notáveis", admitiu o médico. "Muitos cuidadores profissionais levam meses para desenvolver essa sensibilidade." Aurora havia também descoberto que Júlio tinha preferências musicais específicas. Ele reagia positivamente a melodias suaves e ritmos lentos, mas ficava agitado, com sons muito altos ou abruptos. Ela passou horas tocando diferentes melodias no teclado, observando suas reações e criando uma playlist mental de suas favoritas. "Olha só isso", disse Aurora a Ricardo uma tarde, sentada ao piano principal da sala de música. Ela tocou uma melodia simples e Júlio, posicionado próximo ao instrumento, começou a vocalizar suavemente, criando uma harmonia rudimentar, mas emocionante. Ricardo sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. "Ele está cantando",
sussurrou. Ele sempre soube cantar, respondeu Aurora. Só precisava de alguém para escutar. A rotina diária de Aurora incluía não apenas cuidar de Júlio, mas também ajudar com pequenas tarefas da casa. Ela insistia em contribuir, desconfortável com a ideia de apenas receber sem dar nada em troca. Organizava os brinquedos de Júlio, ajudava a preparar suas refeições especiais e até mesmo auxiliava com sua higiene pessoal quando necessário. Você não precisa fazer isso, disse Ricardo uma manhã, encontrando Aurora limpando cuidadosamente a cadeira de rodas de Júlio. Quero fazer, respondeu ela. Júlio merece que suas coisas estejam sempre limpas e funcionando bem. Ricardo percebeu que para Aurora, cuidar de Júlio não era um trabalho, mas uma expressão natural de afeto. Ela havia encontrado em seu filho alguém que precisava dela tanto quanto ela. Precisava se sentir útil e amada. As noites se tornaram momentos especiais. Após o jantar, Aurora sentava-se ao lado da cama de Júlio e contava histórias inventadas sobre aventuras fantásticas. Júlio ouvia atentamente, seus olhos brilhando com interesse, e ocasionalmente fazia pequenos sons que Aurora interpretava como perguntas ou comentários. E então, dizia Aurora, modulando sua voz dramaticamente, o príncipe na cadeira de rodas descobriu que podia voar sempre que ouvia música especial. Júlio sorria amplamente nessas ocasiões, e Ricardo, observando da porta, sentia seu coração se encher de gratidão por aquela menina extraordinária que havia trazido tanta luz para suas vidas. Era evidente que Aurora não era mais uma visitante, temporária. Ela havia se tornado uma parte essencial da rotina e do bem-estar de Júlio. Ricardo começou a pensar seriamente sobre como formalizar sua presença em suas vidas, mas sabia que haveria obstáculos significativos pela frente. Uma noite, enquanto tocava Júlio na cama, Aurora cantarolou suavemente uma canção de ninar. Júlio segurou sua mão e fez um som que ela havia aprendido a reconhecer como seu jeito de dizer obrigado. De nada, sussurrou ela, beijando sua testa. Sempre estarei aqui para você. Ricardo, ouvindo da porta, esperava sinceramente que ela pudesse cumprir essa promessa. A tranquilidade dos dias seguintes foi abruptamente interrompida em uma manhã de janeiro, quando Patrícia Hernandes, ex-esposa de Ricardo e mãe de Júlio, apareceu na mansão sem aviso prévio. Aurora estava ajudando Júlio com seus exercícios matinais de fisioterapia quando ouviram vozes alteradas vindas do hall de entrada. Onde está meu filho? A voz feminina ecoou pela casa, carregada de urgência e irritação. Ricardo desceu as escadas rapidamente, tentando interceptar Patrícia antes que ela chegasse ao quarto de Júlio. Patrícia, o que você está fazendo aqui? Recebi uma ligação de sua irmã, contando que há uma estranha vivendo na minha casa, cuidando do meu filho, respondeu ela, seus olhos escuros flamejando de indignação. Uma menina das ruas, Ricardo. Seriamente? Aurora sentiu o estômago se contrair ao ouvir a conversa. Júlio também reagiu à tensão na voz de sua mãe, ficando visivelmente agitado. Ela segurou sua mão e sussurrou palavras tranquilizadoras, mas podia sentir a própria ansiedade crescendo. Patrícia, vamos conversar na sala, disse Ricardo, tentando manter a voz baixa. Júlio está fazendo fisioterapia. Com uma criança sem qualificação? Retrucou Patrícia, ignorando o pedido e caminhando determinadamente em direção ao quarto do filho. Quando Patrícia entrou no quarto, sua presença imediatamente mudou a dinâmica do ambiente. Ela era uma mulher elegante, vestida impecavelmente, com cabelos escuros presos em um coque sofisticado. Seus olhos imediatamente se fixaram em Aurora, analisando-a de cima a baixo com óbvia desaprovação. Júlio, meu amor, disse ela, aproximando-se da cadeira de rodas e afastando Aurora com um gesto brusco.
Mamãe está aqui. Júlio ficou confuso com a mudança súbita. Ele procurou por Aurora com os olhos, estendendo uma das mãos na direção dela, mas Patrícia bloqueou sua visão. Quem é você e o que está fazendo com meu filho? Perguntou Patrícia diretamente a Aurora, sua voz fria e acusatória. Aurora endireitou os ombros, reunindo toda a coragem que havia desenvolvido em anos de sobrevivência nas ruas. Meu nome é Aurora. Estou cuidando do Júlio. Cuidando? Patrícia riu amargamente. Você é uma criança sem família, sem educação, sem nenhuma qualificação médica. Meu filho tem necessidades especiais complexas que requerem cuidado profissional. Patrícia, por favor, interveio Ricardo entrando no quarto. Vamos discutir isso em outro lugar. Não, disse Patrícia firmemente. Quero saber agora o que essa menina está fazendo na vida do meu filho. Aurora sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, mas forçou-se a mantê-las controladas. Júlio estava cada vez mais agitado, fazendo sons de desconforto e tentando alcançar Aurora, apesar dos esforços de Patrícia para manter sua atenção. Júlio me conhece, disse Aurora quietamente. Ele confia em mim. Júlio tem danos neurológicos, respondeu Patrícia cruelmente. Ele não pode fazer julgamentos sobre quem é adequado para cuidar dele. Essa declaração foi demais para Ricardo. Patrícia, isso é suficiente. Júlio pode ter limitações físicas, mas sua mente está clara e ele, obviamente, se sente confortável com Aurora. Confortável? Patrícia virou-se para enfrentar o ex-marido. Ricardo, você perdeu completamente o juízo? Esta menina poderia estar carregando doenças, poderia ter histórico criminal, poderia ser perigosa. Você colocou nosso filho vulnerável nas mãos de uma completa estranha. Aurora deu um passo para trás, sentindo-se pequena e indesejada. Todas as inseguranças que havia enterrado nos últimos dias vieram à tona. Talvez Patrícia tivesse razão. Talvez ela realmente não fosse adequada para cuidar de alguém tão especial quanto Júlio. Eu não quero causar problemas, disse Aurora com voz trêmula. Posso ir embora se for melhor para Júlio. A reação de Júlio foi imediata e dramática. Ele começou a fazer sons angustiados, movendo-se tanto quanto podia em sua cadeira, claramente perturbado pela possibilidade de Aurora partir. Viu? Disse Ricardo apontando para o filho. Ele não quer que ela vá embora. Patrícia observou a reação do filho com uma mistura de surpresa e preocupação. Ele está apenas confuso, murmurou, mas sua voz havia perdido parte da certeza anterior. Dr. Santos, que havia chegado para a consulta semanal de Júlio, entrou no quarto naquele momento e imediatamente percebeu a tensão no ar. Está tudo bem aqui? Perguntou, olhando alternativamente para os adultos e notando o estado agitado de Júlio. Doutor, disse Patrícia rapidamente, preciso saber sua opinião profissional sobre deixar uma criança sem treinamento cuidar do meu filho. Dr. Santos observou Júlio, que ainda estava visivelmente perturbado, e depois Aurora, que segurava as mãos entrelaçadas à frente do corpo, tentando se controlar. Posso falar com todos vocês na sala? Sugeriu diplomaticamente. Júlio precisa se acalmar antes do exame. Aurora automaticamente se moveu para ficar perto de Júlio, e sua mera presença fez com que ele gradualmente relaxasse. Dr. Santos não deixou passar esse detalhe despercebido. A conversa na sala de estar foi tensa e emocionalmente carregada. Dr. Santos ouviu atentamente enquanto Patrícia expunha suas preocupações sobre Aurora cuidar de Júlio, e Ricardo defendia apaixonadamente a menina e o impacto positivo que ela havia tido no bem-estar do filho. Doutor, disse Patrícia, inclinando-se para a frente, você concorda que meu filho precisa de cuidado profissional especializado? Júlio definitivamente se beneficia de terapia profissional, concordou o Dr. Santos cuidadosamente. Mas também
Há valor inestimável no cuidado emocional e na companhia constante. De uma criança de 10 anos, pressionou Patrícia. Às vezes, as conexões mais profundas transcendem idade ou treinamento formal, respondeu o médico. Tenho observado melhorias notáveis no estado de Júlio desde que Aurora chegou. Sua responsividade aumentou, sua agitação diminuiu, e ele demonstra sinais de contentamento que não via há meses. Patrícia ficou momentaneamente silenciosa, processando as palavras do médico. Mesmo assim, disse finalmente, não posso aceitar que meu filho esteja sob cuidado inadequado. Vou buscar a guarda total de Júlio. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Patrícia, você não pode estar falando sério. Estou completamente séria, respondeu ela, levantando-se. Vou provar no tribunal que este ambiente é inadequado para uma criança com necessidades especiais. Um pai que permite que estranhos cuidem de seu filho vulnerável não demonstra julgamento parental adequado. Após Patrícia partir, a casa ficou envolta em um silêncio pesado. Aurora havia se refugiado no quarto de Júlio, sentada silenciosamente ao lado de sua cama, enquanto ele dormia uma soneca após a consulta médica estressante. Ricardo a encontrou lá 1 hora depois, vendo lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Aurora, disse ele suavemente, sentando-se em uma cadeira próxima. Não vou deixar que a separem de nós. Talvez ela tenha razão, sussurrou Aurora. Talvez eu não seja boa o suficiente para cuidar do Júlio. Ele merece o melhor e eu sou só uma menina das ruas. Você é muito mais que isso, disse Ricardo firmemente. Você é alguém que trouxe alegria e progresso para a vida do meu filho de uma forma que nenhum profissional conseguiu. Você é família. A palavra família ecoou no quarto carregada de significado e promessa. Nas semanas seguintes, Ricardo trabalhou incansavelmente com seus advogados, preparando-se para a batalha legal que se aproximava. Ele documentou meticulosamente os progressos de Júlio, coletou depoimentos de médicos e terapeutas e até mesmo instalou câmeras discretas para registrar as interações positivas entre Aurora e Júlio. Aurora, por sua vez, lutou contra suas próprias inseguranças. Havia momentos em que considerava partir voluntariamente para evitar a dor de uma possível separação forçada. Mas sempre que olhava para Júlio, via o quanto ele dependia dela emocionalmente e encontrava força para continuar. Não me deixe, Júlio parecia dizer com os olhos durante uma de suas sessões de música. Nunca, prometeu Aurora, tocando suavemente no teclado uma melodia que havia se tornado especial para eles. Dr. Santos e outros profissionais que trabalhavam com Júlio foram entrevistados pelos advogados de Ricardo. Todos confirmaram as melhorias no estado do menino e o papel crucial de Aurora em seu bem-estar. É raro ver uma conexão tão natural e benéfica, disse a fisioterapeuta doutora Maria Gonzalez. Aurora tem uma intuição sobre as necessidades de Júlio que leva anos para desenvolver profissionalmente. Enquanto isso, Patrícia contratou seus próprios especialistas e advogados, determinada a provar que Ricardo estava colocando Júlio em risco. Ela argumentava que uma criança sem histórico conhecido ou educação formal não poderia fornecer o nível de cuidado que seu filho especial necessitava. A tensão cresceu quando assistentes sociais começaram a fazer visitas à casa, avaliando o ambiente e entrevistando todos os envolvidos. Aurora ficava nervosa durante essas visitas, suas experiências passadas com autoridades sendo principalmente negativas. Conte-me sobre sua rotina com Júlio, disse a assistente social, senhora Carmen Valdez, durante uma das visitas. Ela era uma mulher de meia idade com olhos gentis, mas Aurora ainda se sentia intimidada. Eu ajudo ele com os exercícios pela manhã. Começou Aurora hesitante. Massageio suas mãos para melhorar a circulação,
como a fisioterapeuta. Ensinou. Depois tocamos música juntos e ele gosta de cantar comigo. Senhora Valdez observou enquanto Aurora demonstrava como ajudava Júlio com sua rotina diária. A naturalidade e o carinho com que a menina tratava Júlio eram evidentes, assim como a resposta positiva dele à sua presença. Júlio parece muito à vontade com você, observou a assistente social. Nós nos entendemos, disse Aurora simplesmente. Ele me conta coisas com os olhos e eu escuto. Durante uma dessas visitas, Senhora Valdez testemunhou um momento particularmente tocante. Júlio havia ficado agitado com um ruído alto vindo da rua e seus músculos se contraíram em resposta ao estresse. Aurora imediatamente percebeu sua angústia e se aproximou, colocando suavemente as mãos em seus ombros e cantarolando baixinho uma melodia calmante. Em poucos minutos, Júlio relaxou completamente. Seus músculos afrouxaram e ele conseguiu voltar a se concentrar em suas atividades. Todo o processo havia sido executado com uma naturalidade e eficiência que impressionou a profissional. Quanto tempo você levou para aprender a acalmá-lo assim? Perguntou Senhora Valdez. Aurora refletiu por um momento. Acho que desde o primeiro dia que o conheci. Quando alguém está assustado ou desconfortável, você pode sentir, não pode? Ricardo observava essas interações com crescente confiança. Cada visita dos profissionais apenas confirmava o que ele já sabia. Aurora era extraordinária com Júlio e sua presença era fundamental para o bem-estar do menino. Conforme a data do julgamento se aproximava, a tensão na casa aumentava. Ricardo havia tomado uma decisão importante. Ele queria oficialmente adotar Aurora, independentemente do resultado da disputa pela guarda de Júlio. Ela havia se tornado sua filha em todos os sentidos que importavam. Aurora, disse ele uma noite, depois que Júlio havia adormecido, há algo que quero discutir com você. Ela o olhou com curiosidade, sentada no sofá da sala de estar com um livro que havia começado a ler. Ricardo havia insistido que ela voltasse aos estudos, contratando um tutor particular para ajudá-la a recuperar o tempo perdido. Independentemente do que aconteça no tribunal, começou Ricardo, quero que você saiba que este é seu lar e quero tornar isso oficial. Gostaria que eu iniciasse o processo de adoção? Aurora sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Em 3 anos nas ruas, ela havia sonhado com esse momento. Alguém querendo-a como família de verdade. Você realmente me quer? Como filha? Perguntou com voz trêmula. Desde o dia que você cuidou do Júlio no frio, respondeu Ricardo com sinceridade. Você já é minha filha, Aurora. Só quero que seja oficial. Ela se jogou em seus braços, chorando de alegria e alívio. Sim, sussurrou. Sim, eu quero ser sua filha. O dia do julgamento chegou em uma manhã nublada de março. O tribunal estava cheio de tensão palpável, enquanto advogados de ambos os lados apresentavam seus argumentos. Patrícia estava vestida formalmente, sentada ereta ao lado de seus representantes legais, enquanto Ricardo, Aurora e Júlio ocupavam o lado oposto da sala. Júlio havia sido trazido ao tribunal para que o juiz pudesse observar suas interações com ambos os pais e com Aurora. Ele parecia desconfortável no ambiente formal e estranho, seus olhos procurando constantemente por Aurora. Vossa Excelência, começou o advogado de Patrícia, esta criança precisa de cuidado médico especializado e profissional. Permitir que uma menor de idade sem qualificações cuide dele é irresponsável e potencialmente perigoso. Quando foi a vez da defesa de Ricardo, seu advogado chamou uma série de testemunhas. Dr. Santos testemunhou sobre as melhorias médicas de Júlio, a fisioterapeuta falou sobre os progressos em sua mobilidade e Senhora Valdez compartilhou suas observações sobre o ambiente amoroso e estável da casa.
O relacionamento entre Aurora e Júlio transcende cuidado típico, testemunhou o Dr. Santos. É uma conexão que promove cura emocional e física. Júlio demonstra mais alegria, engajamento e progresso desde que Aurora entrou em sua vida do que em qualquer outro período desde o diagnóstico de sua condição. Quando Aurora foi chamada para testemunhar, ela se aproximou do púlpito com nervosismo, mas determinação. Suas palavras foram simples e diretas. Júlio não é apenas alguém que eu cuido, disse ela, sua voz clara apesar da emoção. Ele é meu irmão. Ele me ensinou que família não é sobre sangue, é sobre amor e cuidado. Eu prometo a ele todos os dias que sempre vou estar lá e quero poder cumprir essa promessa. O momento decisivo veio quando o juiz pediu para observar as interações de Júlio com diferentes pessoas. Primeiro, Patrícia tentou engajar o filho, falando com ele e tocando seu rosto. Júlio reagiu, mas de forma reservada, parecendo tenso. Quando foi a vez de Aurora, a transformação foi imediata. Júlio relaxou visivelmente, seus olhos se iluminaram e ele fez pequenos sons de contentamento. Aurora se ajoelhou ao lado de sua cadeira e começou a cantarolar suavemente uma das melodias favoritas dele. Para surpresa de todos na sala do tribunal, Júlio começou a cantar junto, produzindo sons harmoniosos que claramente seguiam a melodia. Lágrimas se formaram nos olhos de várias pessoas presentes, incluindo do próprio juiz. "Posso tocar algo para ele?" perguntou Aurora, notando um pequeno teclado portátil que havia sido trazido como evidência dos interesses de Júlio. Com permissão do juiz, Aurora tocou uma melodia simples e Júlio não apenas reagiu positivamente, mas também estendeu uma das mãos para tocar as teclas junto com ela. A música que criaram juntos, Aurora tocando e Júlio contribuindo com sua voz e gestos limitados, encheu a sala do tribunal com algo mágico e inquestionável. Quando a música terminou, o silêncio na sala era profundo. Até mesmo Patrícia parecia emocionada, suas próprias lágrimas evidentes. O juiz deliberou por 2 horas antes de retornar com sua decisão. "Este caso", disse ele, "não é simplesmente sobre competência legal ou qualificações profissionais. É sobre o melhor interesse de uma criança especial que merece amor, cuidado e a oportunidade de prosperar." Ele pausou, olhando para Júlio, que estava segurando a mão de Aurora. É evidente para este tribunal que, embora ambos os pais amem profundamente esta criança, o ambiente fornecido pelo Sr. Menezes, incluindo a presença da senhorita Aurora, promove o desenvolvimento e bem-estar de Júlio de forma excepcional. Ricardo sentiu seu coração acelerar. "Portanto", continuou o juiz, "a guarda permanece com o Sr. Ricardo Menezes. Além disso, recomendo que os procedimentos de adoção da senhorita Aurora sejam expedidos, reconhecendo a contribuição extraordinária que ela faz para esta família." A sala explodiu em emoção. Ricardo abraçou Aurora, que estava chorando de alegria, enquanto Júlio fazia sons de contentamento, claramente percebendo a felicidade ao seu redor. Patrícia aproximou-se depois que a multidão se dispersou. Eu posso ver o quanto ele ama vocês dois", disse ela, sua voz quebrada pela emoção. "Talvez eu tenha deixado medo e orgulho nublarem meu julgamento." "Você sempre será bem-vinda para visitar Júlio", disse Ricardo gentilmente. "Ele precisa de sua mãe também." Patrícia assentiu, aproximando-se de Aurora. "Obrigada", sussurrou, "por cuidar dele quando eu não conseguia ver além de minhas próprias preocupações." Aurora simplesmente acenou, compreendendo que o amor às vezes se manifesta de formas complicadas. 6 meses depois, em uma cerimônia íntima na mesma sala de estar onde Aurora havia tocado piano para Júlio pela primeira vez, ela foi oficialmente adotada por Ricardo. Agora, Aurora Menezes, ela usava um vestido simples mas elegante, e seus olhos brilhavam de felicidade.
Júlio, vestido com uma camisa festiva, estava posicionado ao lado dela, segurando sua mão durante toda a cerimônia. Quando o juiz declarou a adoção completa, Júlio fez seus sons de alegria mais altos e claros, como se estivesse aplaudindo à sua maneira. "Agora somos oficialmente irmãos", sussurrou Aurora em seu ouvido, e Júlio sorriu o sorriso mais radiante que ela já havia visto. A celebração continuou com música, naturalmente. Aurora e Júlio tocaram juntos no piano, criando melodias que pareciam expressar toda a alegria e gratidão que sentiam. Ricardo, observando seus dois filhos fazendo música juntos, soube que havia encontrado a definição verdadeira de família. Inspirado por sua jornada, Ricardo estabeleceu a Fundação Clara e Júlio, nomeada em homenagem à mãe de Aurora e ao próprio filho. A fundação se dedicou a ajudar crianças com deficiências e crianças em situação de vulnerabilidade, fornecendo não apenas cuidados médicos e terapias, mas também oportunidades para conexões humanas significativas e expressão através das artes. Aurora se tornou uma embaixadora natural da Fundação, compartilhando sua história e ajudando outros a encontrar esperança em situações difíceis. Júlio, por sua vez, descobriu que sua música podia tocar e inspirar outras pessoas, participando de apresentações especiais que mostravam as capacidades extraordinárias que existem além das limitações físicas. Em uma noite particularmente tranquila, quase um ano após se conhecerem naquela tarde fria, Aurora estava colocando Júlio para dormir. Ela cantarolou a mesma canção de ninar que sua mãe Clara costumava cantar para ela, e Júlio harmonizou suavemente junto. "Obrigada", disse ela beijando sua testa, "por me ensinar o que é família de verdade." Júlio segurou sua mão e fez um som que ela reconheceu como "Eu te amo" em sua linguagem especial. Ricardo, observando da porta, sorriu ao ver seus dois filhos juntos. Eles haviam criado algo belo a partir da dor e da perda. Uma família construída não no sangue, mas no amor incondicional, no cuidado mútuo e na música que conectava suas almas. Naquela casa em Bosque Real, 3 corações que haviam conhecido solidão e desafios encontraram uns aos outros e descobriram que a verdadeira riqueza não estava nas posses materiais, mas nas conexões humanas que transformam vidas e criam lares cheios de amor, música e esperança. A última coisa que Aurora ouvia antes de dormir todas as noites era o som suave da respiração de Júlio no quarto ao lado, uma lembrança constante de que nunca mais estaria sozinha e que tinha encontrado não apenas uma família, mas seu propósito: cuidar, amar e fazer música com aqueles que mais precisavam.